Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Wiltágoras. Eu sou o professor William Versosa e hoje vamos resolver uma questão do Enem de 2021. É uma questão de geometria espacial que diz o seguinte: muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Será que tem 12 trapézios isósceles e 12 quadrados? 24 trapézios isósceles e 12 quadrados? 12 paralelogramos e 12 quadrados? 8 trapézios isósceles e 12 quadrados? Ou letra E, 12 trapézios escalenos e 12 retângulos? Vamos lá para a questão. A figura aqui está mostrando que eu tenho um cubo internamente, tá vendo esse cubo de linha preta? Eu tenho um cubo maior com essas arestas representadas por uma linha mais clara e temos as hastes representadas por uma linha um pouco mais cinza, um cinza escuro, que eu vou destacar aqui de azul, tá vendo? Então isso daqui são as hastes que seguram o cubo menor, está conectada aos vértices do cubo maior. Então, os vértices do cubo maior conectados aos vértices do cubo menor. Então, observe aqui que essas hastes aqui, ó, com a aresta do cubo menor e a aresta do cubo maior, eu formo uma figura geométrica plana. Essa figura geométrica plana, ela nada mais é do que um trapézio. E não sei se vocês lembram, mas que o trapézio ele é formado através da secção de um triângulo. Então, tem aqui um triângulo e quando eu corto, faço um corte paralelo à base desse triângulo, eu formo aqui, na verdade, um trapézio, tá? Porque trapézio é um quadrilátero onde eu tenho dois lados paralelos e os outros dois não são paralelos, tá? Então, se foi originado de um triângulo isósceles, logo esse trapézio também vai ser isósceles, ou seja, esse lado vai ser igual a esse. É exatamente o que acontece aqui nessa figura. Se você observar, essa haste, ela tem o mesmo comprimento dessa. E essa aresta lateral do cubo menor, ela é paralela à aresta do cubo maior. Então, logo, aqui eu tenho um trapézio. Como isso aqui é um cubo, o cubo tem todos os lados iguais. Ou seja, essa aresta, a medida dessa aresta é igual à medida dessa aresta daqui. E aqui, essa aresta do cubo maior também é igual a essa aresta daqui. Mas, professor, eu estou vendo que está menor esse lado em relação a esse. Lógico, porque isso aqui está em perspectiva. Mas, se está se tratando, né, que é um cubo, então os lados das arestas são iguais. Então, aqui eu tenho um trapézio, aqui eu também tenho o mesmo trapézio, eu tenho um trapézio, eles são iguais. Por trás também eu tenho outro trapézio, e aqui de lado também eu tenho outro trapézio, ou seja, só aqui nessa face eu tenho 4 trapézios. Nessa outra face daqui, eu vou ter mais um trapézio, 5, 6 lá atrás, 7 aqui em cima. Professor, e esse aqui de baixo? Esse de baixo eu já contei quando eu contei a primeira, né, os primeiros 4 trapézios. Então, tenho total já 7. Vamos lá para mais 8, 9 e 10 lá atrás. 11 aqui na frente e 12 lá atrás. Professor, e aqui de baixo? Esse daqui eu contei logo quando eu comecei a contar a quantidade de trapézios. Então, quantos trapézios nós temos?
12 trapézios, né? 12 trapézios. Beleza? E agora, quais são as outras figuras que nós temos? O quadrado, ó. Nós temos aqui, ó, como aqui é um cubo, o cubo, não sei se vocês lembram, mas o cubo é formado por 6 faces quadradas. Então, eu tenho dois cubos, um cubo menor, que está aqui dentro, e um cubo maior, que está aqui fora. Então, 6 faces, 6 quadrados internos, mais 6 quadrados externos, vão dar 12 quadrados. 12 quadrados, tá? Então, ele pede as formas geométricas de cada tipo e não de figuras iguais, tá? Porque esse quadrado interno é diferente do quadrado externo. Eles têm áreas diferentes. Então, não são os mesmos quadrados, mas eles são quadrados. Então, 12 trapézios e 12 quadrados, a gente encontra a resposta na letra A. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Ótimo.